Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo de número 11. Nós já lemos, por causa da sua extensão, o capítulo inteiro. E eu procedo então a mensagem a respeito deste capítulo da profecia. Há um pensador germano-americano chamado Eugen Rosenstock Huisse, que escreveu certa vez o seguinte acerca da profecia. Ele disse: nada do que não tenha sido prometido e profetizado pode se tornar realidade. A maioria das pessoas não sabe disso, e poucas pessoas acreditam nisso. Aqui nesse texto de Daniel nós temos um exemplo, irmãos, de como a profecia mapeia e governa o mundo. Como a palavra de Deus diz o que vai acontecer e as coisas de fato acontecem. Esta é uma visão, como eu disse, a final do livro do profeta Daniel, uma visão que começou no capítulo de número 10 e foi a resposta que Deus deu por meio de um anjo, de um ministro seu, de um mensageiro seu, a Daniel e ao povo. Eles estavam desanimados com os obstáculos enfrentados no seu retorno para Jerusalém. Lembremos de que Babilônia já havia caído. Aqui nós estamos no governo de Dario, o Medo-Persa, da coalizão Medo-Persa, que foi aquela que invadiu o governo lá do Belsazar, escrito na parede naquela mesma noite. Então nós já estamos nessa fase. E o povo está profundamente desanimado porque já foi liberado o retorno deles, mas agora eles encontram obstáculo por cima de obstáculo. Daniel provavelmente ficou na Babilônia e ele está ali orando a Deus e tirou cerca de 3 semanas para fazer isso, para orar e para jejuar. E ele está aqui vivendo no governo de Dario. O capítulo 11, na abertura, nos diz isso. E o texto nos diz que quando ele estava orando a Deus nesse período de jejum e oração, veio um anjo e lhe deu uma mensagem que visava, sobretudo, trazer conforto ao povo de Deus, irmãos. O relato é bastante detalhado, vocês viram o tanto de material que tem aqui. Os irmãos terem ideia, o João Calvino, em Genebra, nas suas preleções, gastou cerca de 150 páginas ou mais de materiais, porque ele precisava ver o fundo desses textos, Aqui eles correspondiam historicamente e há muita especulação em torno do que seria cada um desses personagens, cada uma dessas ocasiões. E como esta é uma pregação, e não uma sequência de 150 palestras ou coisa que o valha, eu vou destacar, seguindo a tradição da nossa igreja, apenas alguns eventos, algumas pessoas, e dentro de uma linha interpretativa. Existem várias, é possível que você veja uma pregação em Daniel que diga diferente do que eu estou dizendo aqui. Eu vou seguir uma das linhas tradicionais da nossa igreja ao abordar esse texto. E todas têm dificuldades, tá, irmãos? Todas elas. Nós estamos lidando aqui com a profecia que trata sobre questões muito profundas e que praticamente comprime alguns séculos aqui em um capítulo. Então é natural que seja complicado, que seja difícil para nós entendermos. Felizmente, apesar de todas as dificuldades, o final da profecia não apenas é muito simples e muito claro, mas também ele é extremamente confortante e maravilhoso para as nossas vidas. O final não está no capítulo 11, mas no capítulo 12. O capítulo 12 nos diz assim, lerei apenas os versículos 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então isso aqui está muito claro, muito simples e é uma verdade maravilhosa. Então é nesse ponto que esse problema todo vai dar, nesse ponto aí, porque a profecia mapeou tudo e determinou todas as coisas. Pois bem, irmãos, mas voltemos ao capítulo 11, que é o nosso, nesta manhã. O anjo do Senhor continua, então, ou começa a mencionar algumas intrigas que haveria, isso tudo com o fim de confortar Daniel, de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do retorno do seu povo ao seu local de origem, a Jerusalém. Primeiro, o anjo nos fala aqui nos primeiros versículos de intrigas entre 4 reis
provavelmente dessa coalizão que venceu a Babilônia e que passou a dominar o mundo de então. E o texto nos diz que o último desses reis entraria em conflito com um país que é a Grécia. O texto diz assim no versículo 2: Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Esse quarto rei de que o texto nos fala aqui, irmãos, alguns afirmam ser um homem chamado Xerxes I, que era o mais rico. Mas, de novo, há algumas lacunas aqui, porque a profecia está interessada muito mais em confortar as pessoas, em pular etapas e dizer pontos que interessam a profecia, do que a dar uma espécie de numerologia ou de detalhes históricos precisos para aqueles que ouvem. Então não é bom pressionar os números em profecia. Sempre que as pessoas pressionam demais o número, o que é que significa 7? Significa isso, o que é que significa 14, 144? Dá alguma coisa errada. Porque, ao que parece, Deus não quis que isso fosse enfatizado com uma clareza tão objetiva que as pessoas não precisassem nem discutir. Em geral, nas nossas vidas, número não se discute, não é isso? 4 mais 4 dá 8, não tem mais conversa. Quando o assunto é na Bíblia, você percebe que a coisa é muito mais delicada. Então, não é número igual a número que a gente faz as contas aqui. Isso aí ninguém discute. Você vai para a Arábia, vai para a China, para qualquer lugar, o número é número. Mas quando o assunto é a profecia bíblica, isso se torna realmente bem mais delicado. Esse quarto rei, então, seja ele quem for, né, ele perderia para a Grécia numa guerra, e isso daria ocasião para o surgimento de um homem a quem muitos atribuem, muitos descrevem ser, a maioria dos comentaristas, Alexandre o Grande, que foi um homem, nós estamos no versículo 3 e 4, ele conquistaria o mundo da época, mas ele morreria de repente, e o império dele seria dividido, como o texto diz aqui no versículo 4, aos 4 ventos, que também são entendidos aqui como generais. Os generais de Alexandre, ele não deixou o reino para os filhos dele, eles terminaram sendo afastados por intrigas, e quem assumiu foram os generais dele. E esses generais dividiram o mundo da época, né, conquistado por Alexandre, em alguns reinos. E 2 deles se destacam a partir do versículo 5 até o 20. Então nós vamos agora tratar desse salto aqui. Um dos povos, né, ou dos grupos, são os Ptolomeus. Esse grupo vem de um general chamado Ptolomeu, que deu nome ao seu grupo. Eles formam o Reino do Sul. E existe um outro general chamado Seleucus, que deu origem aos Seleucidas, que é chamado aqui de os Reis do Norte. Os versículos seguintes, versículos de 6 a 8, irmãos, detalham os conflitos que existem entre essas pessoas e suas descendências, seus parentes, um buscando superar o outro, e também havia de vez em quando uma tentativa entre eles de aliança. Eles buscavam se articular, crescer juntos, mas onde a violência não funcionava, eles usavam métodos mais sutis, como as intrigas. Então nós vemos aqui um rei dando a sua própria filha em casamento ao inimigo, com o fim de estabelecer alguma concórdia. Você vê esse movimento de busca por unidade, por um retorno daquele reino glorioso de Alexandre o Grande. Outro doaria uma jovem qualquer ao seu inimigo, com o fim de despertar ou de destruir o reino desse inimigo. Isso está no versículo 17. Isso tudo sem sucesso. O que nós vemos aqui é uma rede de intrigas em que um tenta vencer o outro e dá errado, o outro tenta vencer um e dá errado. O tempo inteiro você vê esse jogo de intrigas que é típico do mundo político, do mundo militar também, em suas guerras, né? No versículo de número 20, nós vemos o fracasso, que termina sendo quase que definitivo, daqueles reinos, daqueles generais, para recuperar a unidade que foi perdida com a morte de Alexandre. Depois disso, irmãos, nós temos versículos 21 a 24. Há um destaque aqui do último rei do norte, que normalmente as pessoas, os estudiosos, entendem ser um homem chamado Antíoco Epifânio. A história dele, boa parte dele, está naqueles livros do período de 400 anos de silêncio, que são chamados de apócrifos, os textos que estão na Bíblia Católica, aqueles vários livros
que cobrem historicamente o intervalo entre o final do Antigo Testamento, historicamente falando, e o início do Novo Testamento. Então cobre-se ali boa parte do sofrimento dos judeus debaixo do governo estrangeiro, e aqui nós temos lá nós temos o nome de Antíoco Epifânio. Ele subiu ao poder por meio de intrigas e enganos. Não há nenhum tipo de ligação histórica que o coloque no trono legitimamente. Ele subiu por algum meio ilegítimo, irmãos. E ele passou a esmagar com seu poder tanto a rivais políticos, como também até mesmo o povo de Deus, os sumos sacerdotes, como nos diz o versículo 22. Ele foi um dos primeiros governadores a interferir, como governo secular, diretamente em assuntos religiosos, em querer se intrometer em assuntos sagrados, na prática sagrada dos judeus, irmãos. Ele começou com um pequeno grupo, versículo 23, o poder dele aumentou e ele passou a fazer guerra com um rei, que é o Reino do Sul, que é normalmente associado ao Egito. O Egito, apesar de mais poderoso, foi derrotado por intrigas internas. Ele ruiu por dentro, melhor dizendo, e o Antíoco nem teve muito trabalho para derrotar esse reino. Os versículos de 28 em diante nos mostram Antíoco vitorioso e soberbo com tudo isso, e ele começa a perseguir o povo de Deus e o seu culto na época. Ele profanou o santuário, ele cometeu várias abominações. É dele a famosa, ou melhor, infame, né? A atitude de destruir o santuário, de perverter os momentos de sacrifício do povo de Deus, de sacrificar inclusive um porco no altar do povo de Deus, o que para eles era um sacrilégio sem tamanho. Então ele realmente bagunçou com o culto de Deus na época. Ele usou a força, mas também corrompeu pessoas com lisonjas, com subornos mentais. E os fiéis que reagiram foram esmagados. Aqueles que foram infiéis, ele corrompeu. Aqueles que eram fiéis, ele esmagou, ele destruiu. Isso foi num tempo de grande provação, que, como eu falei, corresponde a esse período em que não havia profecia, não havia profeta no povo de Israel, até o surgimento de João Batista, até a vinda de Cristo, onde, de fato, Deus voltou a falar, depois de muito tempo calado, não é? Os versículos de 36 a 45, irmãos, nós estamos aqui lidando com esses saltos, eles parecem tratar ainda de Antíoco, mas isso é discutível, é bastante discutível. Eu pretendo demonstrar por quê, valendo-me da interpretação de João Calvino, que é uma das mais diferentes dentre os muitos comentaristas. Eu vou apresentar a dele, afinal eu não vejo ninguém apresentando das mensagens que eu vejo, então acho que é importante a gente conhecer mais uma, não é? E uma delas é a do João Calvino, que diz que a grandeza descrita aqui, a partir do versículo 36 a 45, vai além da de Antíoco. O Antíoco não tem, historicamente, não se sabe dessa grandeza inteira que ele alcançou, que é descrita a partir do versículo 36, mas, ao que parece, essa é a posição dele, o que está descrito aqui é o Império Romano, por causa aquilo que está sendo dito é grande demais para aquele rei, que não fez realmente essas coisas que são descritas aqui, irmãos. Embora o termo rei apareça aqui, ele é constantemente intercambiável com reino. Daí a possibilidade que o Calvino viu em afirmar que isso aqui se refere, a partir do versículo 36, não mais a Antíoco, mas ao Império Romano, que não só oprimiu a igreja, como o texto diz aqui, mas também estabeleceu-se em todos os mares praticamente, dominou sobre todo o Oriente. Roma absorveu e pôs ao seu serviço praticamente todos os cultos. Quando eles assumiam um local, eles não destruíam os cultos. Eles procuravam saber como é que aquilo funcionava a serviço de Roma, como é que aquilo podia ser posto a serviço do governo e do poderio romano, irmãos. Os deuses, então, romanos, eles eram muito mais funcionais do que adorados pelo povo, de ir para o culto, de prestar sacrifício. Eles realmente não pensavam assim. Em que Roma confiava era na sua própria força, na sua própria fortaleza, no seu próprio braço. Isso sim era Deus para eles, e não os deuses nem dos seus pais,
Porque os gregos, por exemplo, mesmo que eles fossem um povo altamente crítico, em muitos sentidos, eles guardavam as tradições dos pais deles em relação aos deuses. Mas os romanos não pareciam demonstrar isso em relação ao respeito que deviam para com o seu passado, para com seus pais. Também os métodos dos romanos eram considerados bárbaros e não havia lugar naquele espaço, naquele domínio, para pessoas frágeis, para pessoas, digamos assim, sem a mesma força que os romanos costumavam demonstrar. Aqui isso está colocado nos versículos 37 e 38, que dizem que ele não respeitava nem mesmo as mulheres. A ideia aqui é de não respeitar nenhum tipo de delicadeza, não respeitar nenhum tipo de sensibilidade. Os versículos de 40 a 45, irmãos, nos trazem um resumo de uma guerra do Reino do Sul contra Roma, por um tempo aqui que também não é especificado pelo anjo na sua mensagem a Daniel. E esse Reino do Sul, tradicionalmente, é associado ao Egito daquele tempo, e ele foi derrotado na sua guerra contra Roma e tornou-se uma província, mais um pedaço desse grande império. Há muitos detalhes históricos aqui, irmãos, mas o que o anjo faz claramente é dar a Daniel o suficiente para o seu consolo e para o consolo do povo de Deus. A ideia muito clara aqui é de que Roma venceu o Reino do Sul, o Egito, mas o seu fim haveria de chegar. Essa é a certeza que nos é dada aqui no versículo 45, o último versículo desse capítulo, e não haverá quem socorra, nenhuma nação que venha em socorro do povo romano ou do Império Romano. No capítulo 12 em diante, como nós veremos, Deus nos permitir, já não temos aqui mais nenhuma fala sobre o futuro, mas a fala acerca de Deus como guardião da igreja, como protetor do seu povo em meio às trevas, em meio à morte. Meus irmãos, a profecia, em nossa tradição, ela não é útil primeiramente para calcular tempos. Esse é um ponto importante. A nossa tradição é anti-especulativa. Nós não andamos fixando datas para o fim do mundo, nem nada, mas nós seguimos os sinais dos tempos, não é? Embora as pessoas deem 1000 sinais dos tempos, e às vezes tem menos do que isso, não é? Mas a profecia ela serve menos para calcular tempo e mais para consolar os fiéis, na certeza de que Deus controla tudo, de que nada nos acontece por acaso, mas unicamente pelo seu cuidado paternal. A precisão é muito importante, e nós vemos isso constantemente, mas acima de tudo, o objetivo é testemunhar que Deus cuida daqueles que são seus, não apenas no seu passado, não apenas no seu presente, mas também no seu futuro. E neste caso, esse cuidado dele culminaria em Cristo. Nós estamos aqui já às vésperas do nascimento do Salvador, onde o governo romano já está sedimentando o seu poder, preparando todas as coisas, a fim de que Deus, na sua soberania, envie o seu Filho. Os eventos aqui descritos podem nos ensinar muito, mesmo que não abranjam uma história para além do primeiro século. Nós estamos aqui descrevendo eventos em Daniel que não chegam até o fim dos tempos, chegam até a plenitude dos tempos, que foi quando Deus enviou o seu Filho. Mas a pergunta que fica é: como isso pode nos edificar, se a gente só imagina que tem que ter alguma coisa a respeito do futuro, e nós estamos tratando do futuro do povo antigo de Israel, que seria a vinda de Cristo, e que para nós é o nosso passado, não é? Então essa é uma pergunta interessante que vale a pena responder. E a resposta é que as condições da igreja em todos os tempos são muito similares, irmãos. E é por isso que nós conseguimos aprender com os nossos irmãos, porque a condição que a igreja vive sempre é a mesma. É aquela do Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não for o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito teriam nos destruído os homens. E o nosso socorro sempre vai estar em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O que faz com que a igreja ainda consiga sobreviver ou viver neste mundo é isso, irmãos. É esse dom da resiliência, ou, se formos mais precisos, não é?
a proteção de Deus sobre o seu povo, preservando o seu povo, preservando a sua herança, irmãos. Então é graças a isso que nós podemos aprender, e por identificação, lições preciosas, mesmo com essas profecias já cumpridas no livro de Daniel. Nós experimentamos, por exemplo, um profundo tumulto político, e alguns dizem que quase militar, no nosso ano de 2018. Nós vimos uma série de intrigas, uma série de problemas, uma série de gente tentando destruir a reputação de outras pessoas, um jogando para lá, um jogando para cá. Nós vimos algo muito semelhante. É como se nós estivéssemos vendo esse texto de Daniel como se fosse um espelho que reflete muito daquilo que é a nossa situação hoje também, embora com alguns descontos naturais, porque embora haja similaridade, há também diferenças entre os tempos, irmãos. Há um texto de Provérbios que eu escolhi como tema dessa mensagem, Provérbios 21:1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O anjo, então, irmãos, levando em conta esse texto de Provérbios, ele descreve a história como se fosse um ribeiro de água. Quem já viu um ribeiro de água aqui, percebe que existe uma espécie de corrida da água, não é? Uma onda vem de lá, bate na outra, parece que uma puxa a outra, quebra, cai em cima de uma pedra, outro passa por cima, passa por baixo. Isso no mundo humano, né? Na rota do ser humano, dos seres humanos, e principalmente dos reis, que são aquelas pessoas que com a canetada guiam uma nação inteira para lá ou para cá, nós percebemos que essa luta está em cima de poder, de dinheiro, de contratos, de busca por unidade, para aumento de poder, para disputar com outro, e com outro, e com outro, e nada dá certo. Uma marola ganha duas aqui, lá adiante ela perde, e você percebe que isso é mais ou menos um ribeiro. Mas o que é que o texto nos diz aqui? É que enquanto isso vai acontecendo, e elas pensam que tem uma independência para brigar uma com a outra, já existe um caminho traçado. Elas vão dar onde quer que aquele caminho que foi estabelecido vá dar. Não adianta brigar, porque não vai dar para fazer igual a Salmão, né, que contraria a correnteza. Não, eles vão fazer exatamente aquilo que está já traçado pelo caminho. É nesse sentido que o ribeiro d'água, o coração de cada rei é como se fosse um ribeiro d'água que Deus vai inclinando, levando para lá e para cá, de acordo com o seu querer, irmãos. Então, por confusa que nos pareça a história humana, vocês como uma gotinha d'água, né, no meio desse ribeiro, se uma gotinha d'água de um ribeiro pudesse falar, ela diria: meu Deus, quanta confusão. Mas ela não consegue, como os profetas, ver a coisa de fora. Ela não consegue ter uma visão de quem está na margem, por assim dizer. Então a gotinha diz assim: meu Deus, que mundo confuso. Onde é que isso vai dar? Falei, vai dar de acordo com quem estabeleceu o curso dos rios. Ele vai trazer para lá ou para cá. E quando se diz o coração do rei, significa o coração dos reinos, porque normalmente eles trazem em si, eles carregam em si a ideia de representação. Então isso é muito interessante para nós entendermos numa leitura, numa olhada apenas, essa profecia, porque ela está nos dando o privilégio de vocês, como gotinhas d'água, ficarem na margem do rio, olhando já o final de tudo, onde tudo vai dar. Então isso é maravilhoso, irmãos. Deus de vez em quando descortina a vida como um todo e nos faz perceber que todas as coisas estão caminhando para onde exatamente Ele quer. E que os planos dele, por mais confusa que pareça a história do mundo e a nossa própria história, eles continuam sendo progressivos e realizantes. Nós não experimentamos assim sempre. Nós experimentamos circularidade, nós experimentamos pontas apenas, pedaços significativos. Nós experimentamos várias percepções da história. Mas a bíblica é progressiva e é realizante, como um ribeiro que vai dar necessariamente num lugar, irmãos. E tudo isso foi ensinado para que nós fortaleçamos a nossa confiança num Pai providente, Criador, misericordioso, que nos fez e cuida de nós, e que há de nos levar a um porto seguro. Eu termino com as palavras que eu comecei, do Eugen Rosenstock.
Nada do que não tenha sido prometido e profetizado pode se tornar realidade. A maioria das pessoas não sabe disso. E poucas pessoas acreditam nisso. Pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, nós sabemos disso. E também nós cremos nisso. E Deus abençoe o nosso ano e a nossa história também. Amém.